faz a oração em línguas. ikukhongele tindzimi. Man of God. Mas o que move Deus não é Não. mas é a nossa sinceridade no meio da oração. É possível. Me recebe no Bread of Death. Eu chegar, meu Me brother. pôr uma hora. Eu bater uma hora. Você chegar. Em 2 minutos. O Deus obrigado. Mova-se hoje na minha vida. Deus vai trabalhar em nós dois. Porque nós os dois estivemos a orar. E podemos até ter orado tempos diferentes. Mas a nossa sinceridade me diferenciou. Então, o que move a Deus no meio da oração não é thanks. I didn't see me. Mas é a sinceridade no meio da oração. Aí quem acredita então, a matimba é escomoto. E o poder da oração Mas ele cancama. está dentro do tempo. Mas o poder da oração, Jesus nos ensina, dizendo que quando forem orar, não façam várias repetições. Por quê, amado? Porque quando se faz várias repetições, a ideia é prolongar o tempo. A ideia é passar mais tempo. Então Jesus nos ensina que o poder da oração não está dentro do tempo. Está na sinceridade no meio da oração. Então o poder da oração está na sinceridade. Why, man of God? Por que, homem de Deus? Porque o que move, o poder no meio da oração não está no próprio acto da oração. Glória a Deus. Só em 5 minutos. Não está no próprio acto da oração. Mas o poder da oração está na pessoa que estamos a conversar com ele dentro da O poder da oração não está na própria ação da oração. Não está no próprio acto da oração. Mas está na pessoa que estamos nos a relacionar com ele no meio da oração. Glória a Deus. É por isso que quando nós oramos, podemos até levar muito tempo. Pode ter um Nós gostamos de falar em línguas. Eu gosto muito de falar em línguas. Mas o poder da oração não está no tempo. Não está no tempo. O poder da oração não está no tempo. Mas está na sinceridade no meio da oração. Porque enquanto nós oramos, Deus ele está a avaliar os nossos corações. Salmos diz que Ele sonda os nossos corações. Ele procura sinceridade nos nossos corações. Ele avalia os nossos corações enquanto nós oramos. Ele avalia a verdade no meio das nossas orações. Enquanto nós oramos. É por isso, mais do que nos importar com o tempo, mais do que nos importar em falar bonito, precisamos nos preocupar e zelar pela sinceridade no meio da oração. Glória a Deus. Jesus Cristo
Quando ele quer orar pela multiplicação do pão e peixe, não orou uma hora. Não orou 2 horas. Não orou 3 horas. Ele só tomou pão e peixe. Diz, graças eu te dou. E Deus se moveu por causa da sinceridade. Glória a Deus. Elias, man of God. Quando está diante dos profetas de Baal. Glória a Deus. Os profetas de Baal levaram muito tempo no meio da oração. Rasgaram-se no meio da oração. Cortaram-se no meio da oração. My God. Até o sol já ia se esconder. Já ia anoitecer. Eles estavam orando. Mas Elias, quando chega, ele diz que para que fique sabido que o Senhor é Deus. Manda fogo descer. Não foi o tempo. Sinceridade da oração. Aleluia. Então, mais do que preocupar-se com Deus, preocupe-se com a genuidade da oração. Aleluia. Kuna masiku wazalwane ngitamfihlela njela. Há dias, irmãos. Mina khongela batwebani futhi. Eu oro não. Khongela lokhu futhi. Kanini. Mas Ay masiko nkonke kankaboni. não é sempre que eu levo muito tempo. Aleluia. Amém. É normal mi. Já checa. Nikukhongela 10 minutos. 10 minutes. Angikuhlangisi. Não estou a brincar. E eu amo orar muito tempo também. Mas é normal nikukhongela 10 minutos. Mano, com 10 minutes. E você quer tirar. E Deus se manifestou. Porque eu descobri que o poder da da oração não restringe-se no tempo, mas na sinceridade no meio da oração. Não, mais do que investir no tempo, mais do que investir na gramática, invista na sinceridade na oração. Aleluia. Procure o máximo ser sincero no meio da oração. Aqui encontramos a palavra de Deus. Uau. A Bíblia nos fala de Ezequias. Ezequias esteve doente. E Deus chega ao Ezequias por intermédio do profeta Isaías. E fala para Isaías falar a Ezequias. Só não é? Engatilulamisa. Se prepara. Lulamisa switcha. Prepara as tuas coisas. Lulamisa matsamela Prepara na tua prepara tua não é uma pergunta. Não é uma opção. Eu estou a afirmar que você vai morrer. My God. Glória a Deus. Não estava a perguntar a Deus. Não estava a lhe dar alguma opção. Ele chega, afirma e diz: você vai morrer. E ele sai. Nem teve tempo de discutir. Só que a Bíblia fala que ele vira a parede. Encosta na parede. Assina com Jehová. Você tira o teu uniforme de jane. Eu olhei de coração sincero na tua presença. Aí eu fui fiel a ti. E não me rumuca. Lembra-te de mim. A história nos fala aqui. A história nos conta. Antes mesmo do profeta Isaías sair do palácio, Deus Deus falou com ele para para vir ter com Ezequias. Glória a Deus. Nem como é que me desse onda, já como tinha Ezequias. Na oração de Ezequias. Não é ninguém para fazer uma cachorra no salão. Mas os pais é um homem de Deus. E deixa com Antônio tu aí não. É porque o nosso costume, Alô que congela. quando nós oramos, Eu vim cá que é única lá a recado. nos preocupamos em dar um recado. Eu vim cá eu vou informar. Nos preocupamos em informar.
Nós falamos. E são raras vezes que nós oramos e ficamos na expectativa de ver resultados naquilo que nós oramos. Amen. São raros casos. E kama inyima ibeka amanhã uyahila só com manyimela samulo. E depois guardamos os nossos prazeres que possam esperar por uma resposta. Gaimas beka banners. São raros casos. Loko ivulavula na hosi. Ivulavulaka ikama inyimela. São difíceis casos, nós falamos com Deus e nós esperamos que Deus possa falar e Deus responda. Geralmente nós falamos com Deus. Nos preocupamos em respirar. Nos preocupamos em desabafar. E são raros casos que projetamos a nossa mente a esperar a resposta da parte de Deus. Responda uma coisa. Quantas vezes você já orou a favor da escola? O primeiro acha que você está me chamando na escola. Deus vai te responder na escola. Quantas vezes você me pediu você acordar enquanto não tem nada no bolso. O congelo como ela providência da escola. E orar, pedir uma providência que vem da parte de Deus. E esperar que Deus possa prover alguma coisa. Quantas vezes você já pediu a Deus que operasse na tua família? O gama unimela só com neném como esteja que verdadeiramente Deus irá fazer na tua família. Aí é onde faz o que faz com que nós fracassemos na oração. Exatamente aí. E quando nós oramos, aí a gama cabrecha. Nós não paramos num sentido só. Esperar uma resposta daquilo que nós oramos, pedimos a Deus. Eu estava a falar com um homem de Deus, amado Fidelis, dias atrás, e dizer que coisas que estamos a viver, estou a viver hoje. Eu projetei há 4 anos atrás. Único escondendo há 4 anos atrás. Comecei a orar 4 anos atrás. E eu nunca deixei de esperar ver resultado daquilo que eu pedi. Glória a Deus. E quando eu comecei a orar, eu quero declamar em figuras. Presidentes. Eu orei naquele mas tempo. Nunca deixei de estar na expectativa disso que ia acontecer. E eu vi com os meus olhos. Então, toda vez que você for orar, o acabou de desligar a cabeça uma congelação. Não pode desligar naquilo que você orou. Amém. Glória a Deus. Que faz isso, meu irmão? É como assim, irmão? Logo me lava fica caro, me lava com chata. Você que chega um tempo que você quer casar. E as pessoas só põem uma pressão e abdômen, não, meu irmão. A pressão da vida, não é você, irmão. Logo com ela. Se você tiver a orar, o não consegue casar. Você quer uma miúda dessa. Uma congregação só para informar. Não, ora só para informar. Sabe, não copiar qualquer que tanto faz. Pode ver outra pessoa de lá, de pá. Congela, não me meto com os coelhos, se estamos na mediante, se não comer a sua. Ora, na expectativa de Deus te responder para onde você pediu. Mas como você está com a sua? Então, se dá bem, a matibas como tu manavas agora. Está aí, amados irmãos. Você precisa controlar a tua oração. Quando o controla, eu como ele chama ele. Glória a Deus. Você precisa controlar aquilo que você orou. Você precisa controlar aquilo que você tem orado. Você precisa controlar as suas petições. O que acontece é que nós oramos. E com ela que vai ter a buraça. E pagar a cabeça que tinha ainda não chega com ela só. A
apagar nosso pensamento que nós pedimos a Deus. Glória a Deus. A nossa dificuldade, deixa eu fazer uma caixona, é que nós oramos, pedimos a Deus e depois levamos uma borracha, apagamos tudo. Se você apaga tudo, você esquece e você não lembra mais o que você pediu a Deus. Mas, man of God, come on, vou lá. Por isso, a minha como não se chamula, Responder, você depois esquece. Kuna mitchumu hanyaka tsutsa ku kombele khale khale soko se au pagarini ka miehleketo a dzuma ku sweka u swi khongelelile. Você orou muito tempo, mas como já tinha esquecido, você já não lembra que você já tinha orado É por isso, parece que Deus não age. Não diz que o Mochuga não é É quando Deus age, nós que esquecemos que um dia pedimos daquilo que Deus está fazendo já. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que nem carre. É momento, amor de irmão. Quando você quer que eu tome lá, Que é a única coisa na tua mas vida. parece que eu já tinha pedido a favor disso. Deixa os meninos comer eles. Kuna minkari vona vutomi ra wena kuna ingani swi khongelelile. Às vezes isso aqui parece que eu orei por essas coisas. Então você precisa ter o hábito Não vou levar que eu vou ver nisso. de controlar as tuas orações. Eu tenho um hábito. Kuna agenda zivani kombi qualquer mundo, né? Imagina que não mostra ninguém. A swi khomodi hinkwaswo swi nga endla. A geração estrangeira. U ta swi kuma ka agenda. Você vai montar na minha agenda. Amen. Glória a Hinkwaswo swi nga kombela. O que eu pedi. U ta swi kuma ka Você vai agenda. encontrar na minha agenda. Vazalwana. Amen. Hinkwaswo ni nga swi kombekisa mahlweni ka O que Xikwembu. eu mostrei perante Deus. U ta swi kuma ni tsale Você ka vai agenda. encontrar, escrevi na minha agenda. A leswi hosi se yi nga hlamete O tshembu. que Deus respondeu, ele disse A a leswi yo ka ni swi ta hlangasata swa ku tshembu. Se Deus respondeu, eu digo que Cria ele o respondeu. hábito de controlar as tuas E orações. agradeceu que eu não controlo mais coisas como eu já U ta ouvi. vona hosi yi tirha. Verás Deus trabalhar na Porque tua vida. quanto mais você controla as tuas orações, O controlas como eu já ouvi. mais projetas a tua fé. O teu projeto Glória a é Deus. como ela cauena. Praise the Lord. God. Jesus. Se u ta khongana no nyimela E nhlamulo. vai orar esperando uma resposta. I loko hosi yi E hlamula, quando Deus responde, a ku pfumala ka wena ku ta ku a tua engeteleka. fé vai crescendo ainda mais. Come on, man of God. Ni kombela ku mi byela swilo vazalwana. Então, fala uma coisa, Matos. Mas tudo bem, não tem problema. Há 6, 7 anos atrás, 6, uma 7, olha, eu estava a ver uma ministração com uns amigos aí. Um homem que eu muito admirava. Enquanto aquele homem pregava, eu recordo que dentro de mim eu disse: Deus, estou a pedir falar bonito. E eu tinha problemas, a prisão da língua. E riam-me muito. E eu disse: Deus, estou a pedir falar bonito. Passaram uma coisa de 4 anos. Eu me canei, moço, você é locutor, você é jornalista, você trabalha na TV. E eu estou a controlar as minhas orações. Estão a perceber? Não, ninguém não chama ela. Antes de começar a pregar, Eu vi homens a pregar antes de Mário Afonso. Quando eu pregava, eu dizia: Deus, estou a pedir, me levanta como pregador. E eu comecei a controlar as minhas orações. E hoje estou a ver resultados. Glória a Deus. Antes de eu começar a traduzir, eu vi alguém a traduzir. E eu disse: Deus, eu também quero saber traduzir. E hoje estou a controlar resultados da minha oração. Então, discipline-se a controlar as tuas orações. Amen. Discipline-se a controlar as tuas orações. Há 2 anos e meio, que eu estava no instituto, não é? E eu recordo que eu orei antes de entrar no instituto. Eu disse: Deus, eu não quero sair daquele instituto, me dá chegar lá na sua donzídio. Antes de eu entrar no instituto, eu comecei a controlar as minhas orações. Acaba de ganhar no instituto. Semestre acaba de jogar. Semestre ali com a vitrine. Hábito de controlar as tuas orações. A escola
pastor só sei que na poeta. Ana donde vetino vamos quando jogar com a poeta. De controlar as tuas orações. Glória a Deus. Mas depois de chegar tudo que você pede, passa a controlar. E não apaga da tua mente. Mas como você chega a Ezequias, quando ele ora, ele anseia ver resultados. E Deus, porque ele estava na expectativa de ver resultados, Deus ele agiu em resposta à oração dele. Não era quanto tempo passa. Não importa, Controla. Controla. Olha, irmão. Meu irmão. O leva roce. Se você quer a Deus, ele leva o terrorista como man of God. Deus quer te usar como man of God, como homem de Deus. Prince. Ei, o Chumael. Kuimbeleleni. Cantar. Se você tiver a orar. Não é depois que sei que você um dia pediu. Khongela na única expectativa za ku hosi ku hlamula xikhongela ka swona. Ora tem a expectativa que Deus te responde que você pediu. Waja. Loko u lava hosi. Se quer que Deus hi ku tlakuxa tani mushumayeli. Levante como pregador. Hi ku tlakuxa tani mukhongeli. Levante como orador. Loko khomela. Se estiver a pedir. U nga khongeli u gamo ti desligala ka swikombela ka swona. Onde depois se desligar do que você pediu. Khongela u gamo tshama ka expectativa za ku vona mihlamulo. Ora tem a expectativa de ver resultados. Talvez eu não vulavula na Jorge nga hlaswa ku Se eu falar com o Jorge pode dizer. Loko lava hosi ja. Deus. Hi ku tirhisa tani muprofeta. U nga khomeli u gama u dzivala swa ku komelile. Não pede por esquecer que você pediu. Kombela u gama u tshama ka bresha ku ta na mihlamulo. Peça pela expectativa em ver resultados. Amém. U ta na mihlamulo kolava. Ver as respostas, resultados aí. Hi na vona mihlamulo minkarhi yin'wana Nós makayi. vimos respostas, resultados nas Hi vidas. ku khongela kambe hi pagara hinkwaswo swi nga khongela ka miehleketo Nós ya hina. oramos e depois apagamos tudo que nós oramos. Mine ni tsundzuka swa ku a maxaka ya me ma tsonile. Oh, sim. Eu lembro que nós tínhamos uma família que estava Ai, biloswana. Éramos pobres demais. Ni nghena kwato me. Entrei no quarto. Batsolo. Ei, ajoelhei. Ni zama só tshama ni controla ma resultados. Comecei a ver. E hoje estou a ver Estamos resultados. terminando a minha anjo. Então tenho o hábito Então, de controlar jogo de controle. as tuas orações. E como As pessoas não com a mãe não pensam que ele vai fazer. Mesmo agora estou lá, mas estou partindo. Caminhamos na controlação dos corações. Você está chamando. Então cria esse hábito dentro de ti. E aquela lição de Se você quer ser melhor estudante, ora ora e comece a controlar os resultados daquilo que você está a pedir. O valor já precisa entrar, você começa a entrar. Ver o que acontece ou não acontece. Então você entra com ele, você Se não acontece, vai adiante, ora. Amém. Glória a Deus. Assim você poderá ver resultados de Deus na tua vida. Por meio da oração. Aleluia. Mas olha só se vazalwana. Agora, meus irmãos. Andamgwela futhi Eu vou futhi. dizer para nós. Asikhonga ukuthi ushame inkosi inyika indawo yakuyantsha. A minha oração que Deus nos deu um lugar Anda melhor. wakana. Um bom lugar. Bobe ngani manoma da. Que não nós temos Ikhumane nome. khongele banzima vontade. Oramos e bater línguas à vontade. Ita se controlar. Vamos controlar. Babe isso. pode vai se controlar, Não controlar, mas vamos controlar. Loko isso. hosi tatira. Se Deus Ita nos se deu komelile. Deus, essas coisas eu pedi. Asikhonga ukuthi ushame na A sona. minha oração agora Eu vou avançar, como está com essa é que Deus possa levantar pessoas. Vai male. Pessoas com dinheiro. Se Deus começar a trabalhar, Deus quando eu pedir ali, então ia controlar me congelo ya wena. É como orar no culto. Deus nesse culto de hoje. Uma pessoa Amigo vamos no mundo a ser liberta. Ora depois entra no culto. Controlar a resultados. Olha o resultado daquilo que você pediu. Aleluia. Amém. Cria esse hábito em ti. Yaga kufumela ukwenza ngawena. Vou ter que dar minha conversação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então cria esse hábito de controlar Yaga as kufumela orações. ukwenza ngawena. Amen. Amém. Quanto mais você criar esse hábito, Wena uyaga bilelo. você vai ver resultados de Wena Deus. ngabona mihanza xikwembu kola kasholelo. Sejam bem-vindos, queridos. Nós que
poder puxar um pouco assim. Acontece, embaraça algumas pessoas a serem susceptíveis nas suas orações. E não só quando uma vai khongela, vai khongela, vai contradizer, eles vão khongela. Vai khongela, ama resultado já mapuia. A mente zabona, digama disunguna a rejeitar ama resultado já vão khongela. As mentes começam a rejeitar os resultados que eles pediram. Se fala deles. É como isso. Eu estou a orar a favor do emprego. E como ele cola cantiro. Meto currículos em vários lugares. Estou a controlar resultados na minha oração. Só que cada vez que eu meto currículos, parece que portas se fecham. Então, algumas pessoas fracassam. Porque depois projetam as suas mentes a rejeitar a possibilidade de alcançar resultados. E vai falar as portas. Depois fecham as portas. Não, eu preciso criar esta cultura de controlar cada oração que você faz, acompanhar cada resultado que você faz, resultado de cada oração que você faz. Amém, glória a Deus. Só assim você será susceptível na tua oração. Não vivem por quê? Ele só guaba É porque está doente. a khongela já oresiwa. Ora quer ser curado. Uma madrugada ora quer a cura. Na madrugada eu congela. Só que parece que quanto mais ora ela está a ficar mais doente. Então ela depois projeta a mente dela a rejeitar a resposta de Deus na sua oração. A comida ninguém te arranha. Eu não vou ser A ninguém tem rebelde. uma cama batida. Eu não vou sair dessa Mas doença. batida olhando. Essa doença é Então minha. isso acaba barrando a resposta de Deus no meio da oração da pessoa. Não cria o hábito de controlar positivamente as tuas orações. Amém, glória a Deus. Aleluia. É por isso que Jesus nos exorta Yesu Kristo wayipela a orarmos sem cessar. alikhongele ngakarhali O khongelo nga vona mihlamuli namuntlha. sivele yona inovelo U nga yi siyazosha utiliza xikhongoto u nga endla namuntlha. namutlizachi A mundzuku u tlhela u pfuka a xi khongelela. amanya ora meni nami makoyi Na u xi controla loko u nga voni ma-resultado. quando se não vê resultados U nga contradizer não xikhongoto. contradiz a oração U ya mahlweni u xi vai khongelela. adiante ora Until xan'wana xi n'wi até xendleka. alguma coisa acontecer Glória a Deus. Aleluia. Esse hábito vai potencializar tolovelo utakula na tua vida de oração. evuton'wini la wena Aleluia. Amaka, brother Nasile, problema meu irmão é isso a vanhu va khongela. as pessoas oram Va lava vutomi na vona ri cinca. querem que as vidas dele possam mudar Ku endleka leswi. acontece isso Va khongela namuntlha. oram hoje A nchumu yo piorara. amanhã as coisas parecem estar a piorar Va khongela mundlwana. oram depois da manhã A nchumu também tem que as piorar. coisas parecem estar a piorar Ao invés de insistirem a orar para que haja mudança, a gente como vai mais pelo uma congresso vão acabar inutilizar as khongoto na vaenza. depois utilizam a oração que Liberando palavras negativas você contra a oração que então aquela fizeram. malicagem quando as pessoas vão levar A um fiel promessa da minha ninguém tinha. minha vida não vai mudar E a vida acaba não a mudando. vida depois leva tinte Não cria este hábito dentro de ti. De controlar e sustentar a tua oração. controla o precisa a congresso ka wena Foram inúmeras vezes, Vazalwana. então em corpo macoeiro Há quem acredita que pregadores das ruas, não falo dessa filiação que tivemos com amados da escola. quando chegou Talvez tenha surgido 2 anos atrás. Antes dessa conexão que nós tivemos com a escola, aproximadamente 6, 7 anos atrás, já existia um movimento. Muitos saíram, muitos deixaram, mas eu continuava a orar e controlava resultados daquilo que eu estava a orar. Não cria esse hábito
hábito dentro de ti. yaka ekufanele De controlar os resultados daquilo que você ora. mihandzu leyi wena u khongelaka. U nga khongeli u gama u ti disregard ka leswi u khongelaka ka não swona. depois de chegar naquilo que você orou. U nga khongeli u gama u contradizera leswi u khongelelaka Não swona. contradiz que você orou. Khongeli u gama u controlar u tlhela u sustentara u protegera leswi u khongelaka Ora, swona. depois controla e sustenta e protege o que você orou. Porque até que você vai orar, Como eu digo, na tua cura, e o inimigo vai se levantar e falar nos teus tá ouvidos chegando e cabula, vou te levar em cauê. que aquilo que você vai estar orando, Deixa eu como ela só. Deus não vai agir a favor. Quente, chocar. E se você cooperar com a voz que fala no teu E logo eu ouvido, acho que nem deixou. você vai inutizar a tua oração. O teto me disse como eu chamo ele. Aleluia. Então, o poder da oração reside nisso aí mesmo. Então, a matemática como ele mais No você orar jogo no com ela. e sustentar, controlar e sustentar aquilo que você ora a favor. Nicona. Ore, controle e sustente aquilo que você ora a favor. controlar o sustentar Loko khongela ku lava munhu wa ku lava ku va munhu wa mali. se você quer você ora que ser uma pessoa que tem que ter dinheiro como eu. Você está me catequisa maleni. Não ficou. Khongela. Ora, Ukosi lava ni catequisa ti maleni. Deus que me abençoe no dinheiro. Hambi ho va ku tshonele. Mesmo tá na pobreza, Controla resultados. controlar a mabinzo E lá. sustenta a tua oração. E o inimigo chega com as como eu Em chamo. meio às Mas dificuldades. deixou comer com o binza. O valor ona mali Porque não tem phaketini. dinheiro nos bolsos. Ukulokala ni nga nayo Eu não namuhla. tenho dinheiro Mas hoje. eu acredito que um dia terei. I believe that one day tá vendo? Quando você faz isto, está a sustentar a tua Quando você oração. olha o Cristo tomou a chawena. Amen. Glória a Deus. My God. Aloko khongela. Se você tiver a orar, Ukhongela mashaka wena. orar pela tua família, pelos teus parentes. Ukulava mudança ka mashaka ya wena. Eu quero uma mudança na minha família. Khongela u tlhela sustentar leswi khongelaka swona. Ora, depois sustenta aquilo que você está a orar. Porque geralmente futhi loko khongela Isso eu khongela se você tiver a orar. u ta tsumbula swa anala a ya sekeleka loko Você vai khongela. descobrir que o diabo vai se manifestar So, ainda mais a pessoas. responsabilidade de sustentar a tua oração Se a bicha bona o tirar a oração lá é tua. E ele caiu. Vai ter ele com a responsabilidade de sustentar a tua oração Eu o tirar a É tua. Isso caiu. é por isso, independentemente das E quando dificuldades, ainda há uma dificuldade, jamais contradiga aquilo que você orou. mas tu que ele fez coisas com ela. Amen. Glória a Deus. Jamais contradiga aquilo que você orou. Ele fez coisas com ela tem lá. Não pode khongela mashaka wena. Não ora para as tuas O Senhor está orando pela mudança da minha família. E vê que as coisas não estão a mudar. E ser a primeira pessoa a dizer que a minha família não vai mudar. Você inutiliza aquilo que você já pediu. Não pode khongela escolha. Não ora para a escola. Você não vai cara Eu escolher. quero ser inteligente. Não vai passar a Eu quero escolher. passar de Eu classe. vou dar uma Depois dificuldade. ver dificuldade. Eu não vou passar na escola. Você está a invalidar. Bueno, o cancelar. Oração. Não vai ter resultados. Não pode não khongela ntiro. Não pode orar para o trabalho. Uma na obstáculo. Ver obstáculos. Uma wa kusungula. E ser a primeira pessoa. Não está só eu não vou ser empregado. Eu não vou conseguir Eu não vou nada. ser não vou poder trabalhar. Quando você fizer isso, automaticamente está a contradizer aquilo que você já pediu. Em outras palavras, você está a dizer, Deus, o Senhor é incapaz de responder a minha oração. Porque existem dificuldades. Ezequias, meu pai, havia tinha onde tive que ir a morrer. Tinha onde tive que ir a morrer. Amen. Arruma suas coisas. Em meio às dificuldades, Ezequias teve ousadia de orar. Em meio ao decreto, teve ousadia de orar.
Deus, eu estava a dizer, que Deus não pediu opinião a Ezequias. Não deu opção a Ezequias. Ele chegou e disse, você vai morrer. Mas em meio às dificuldades, ele acreditou que Deus poderia agir. Assim sucede nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Ore, há dificuldades, ore. Há problemas, ore. Ainda kutsembisa swilo. Eu vou te prometer uma coisa. Loko u ya u khongela Se você vai anchumu entender ta ya agora, gravara minkarhi As yin'wana. coisas vão gravar outro momento. Amém. A loko u khongela Se tiver a orar, minkarhi yin'wana swi ta swi as complicada. coisas vão se complicar mais ainda. Para se trabalhar a tua firmeza na oração. Para ver como é que você sustenta a tua oração. Mina vazalwana mi byela swilo. São poucas vezes. U ta ni twaka ni khongela. Loko va bohema problemas ni yala leswi nga khongela. Eu sei que não, eu negaram que eu orei. Os que andam comigo sabem. Às vezes eu não khongela projeto. Assim Ni beka projeto ka nhloko. Tem problema, tem falta, tem dificuldade. A mi cinci. Não mude o meu projeto. Porque eu descobri que eu preciso sustentar. Tanto aquilo que eu oro, como aquilo que eu quero e aquilo que eu acredito. É por isso que eu sou susceptível daquilo que eu oro. Porque eu aprendi isso aí. Então cria esse hábito dentro de ti. Aleluia. Cria esse hábito dentro de ti. Loko leva ku cinca. Se você quer uma mudança, Ula ni xidoho. quer lutar com o pecado, U khongela namuntlha. você orar hoje. O Deus me livra desse pecado. Livre-me dessa dependência. U ya fracassar que uwa. Você fracassar depois cair. Não seja a primeira pessoa a falar a ti mesmo que você não vai mudar. Amém. Glória a Deus. Não seja a primeira pessoa a falar para si mesmo que não vai mudar. Porque se você falar isso, automaticamente você está a rejeitar a resposta de Deus da tua oração. Aleluia. Não seja a primeira pessoa a orar na expectativa de ver Deus agir na tua vida. Seja a primeira pessoa a sustentar, a controlar aquilo que você ora. Ungakhongeli mzalwana. Ukamuteka burashi upagara ka memória dzawo leswi nga khongela. Mani kuma swi nga hlamba saka. Ungakhongeli ukamuteka burasha. Uwapagara ka memória ra wena leswi nga khongela swona. Amém. Glória a Deus. Hi ku ta kala to vona mihlamulo. Aleluia. Khongela. Ora. Uzelara. Ukontrolara. Ama resultados que swi khongela ka swona. Resultados U ta vona hosi ti. Deus trabalhando. U ta vona hosi ti hlavutela. Deus mostrando alguma coisa. Aleluia. Amém. Hi nga gamba ya tlulisa nkarhi. Podemos também avançar. Ah, swi shuwa ku vulavula ngopfu a swi khombo. Gostaríamos de falar mais Kambe sobre lava ku oração, khongela. mas queremos orar. Aleluia. Amém. Há princípio Kunis masangulo. que rege a minha vida como orador. Mani ngena kuto minha com ele. Os falantes de inglês me ajudem. Pray until something happens. Khongela kuze kwenteka sama chumu. Aloko swi nga endleki swilo a ndzi Se não khongela acontece alguma coisa, você aloko ni khongela swilo se eu coro para uma coisa, swi nga endleki a ni não ruteki acontece, eu khongeleni. não paro de orar. A ni khongeli só por khongela. E não oro só por orar, Ni khongela until ni vona mi ri a mhlamulo. oro até ver alguma coisa acontecer. Aleluia. Amém. Mi ni khongela na ni nyimela Eu mhlamulo. oro até ver alguma coisa A ni acontecer. khongeli para ni formar as Eu coisas. oro para informar a Deus. A ni khongeli para as coisas se Eu oro atualizar. para atualizar a Deus. Ni khongela ni nyimela Mas mhlamulo. oro depois espero uma Logo ni resposta. khongela. Quando eu tiver a orar. Aleluia. Amém. Ni khongela na ni pfumela swa ku hosi ta Eu oro hlamula. acreditando que Deus vai responder. Ni khongela futhi na ni nyimela ku hosi Eu oro hlamula. acreditando que Deus responda. Não cria essa cultura dentro Então, de ti. já que eu estou dizendo que Não se
Não se alegre só em levar muito tempo. Não se alegre em ter uma boa gramática no meio da oração. Alegre-se em ter resultados no meio da oração. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E crie esse hábito dentro de ti. Já quando me congela, me dá me Eu quero resultado. Amen. Amém. Aleluia. Ore com essa convicção. De que dentro da oração há resposta. E há resultados. Amen. E controle aquilo que você ora. Sustente aquilo que você ora. Amém. Amém. Guarde isso contigo na mente. Sustenta tudo aquilo que você ora a favor. Independentemente dos problemas, independentemente das dificuldades, seja a primeira pessoa a sustentar aquilo que você ora a favor. Amen. E nunca contradiga aquilo que você ora a favor. Amen. Nunca rejeite aquilo que você ora a favor. Nunca crie barreiras para a resposta daquilo que você ora a favor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Só mesmo por questões do tempo. Ele está falando na rua. Devemos falar com Deus. Amen. Bazalami na kola chokuna misamuli phakathi kwesimoto. E a resposta esperando uma oração. Mina kola chokusenza swilo phakathi Deus kwesimoto. faz uma coisa dentro da oração. Na kola chokusiyatira phakathi Aquilo que kwesimoto. Deus trabalha quando nós oramos. E não são as dificuldades o que silencia. E fui sair, deixa eu uma dificuldade, deixa eu Não são níveis de problemas que Aí silenciam. um problema, mas mete água, mas mete água funce. Eu recordo-me de um desses anos. Mas com amanhã, lembra amanhã. Foi desafiador isso. Ei, Uma família veio ter comigo. Então amanhã eu estava na mina. Disse-me, meu marido está preso. A mina, A senhora. o Pai da minha família está preso. o olha que a boi E vai ser julgado dentro de 10 dias. a Só que eu tenho um desejo, é uma delas. O meu desejo era que amanhã até hora tal meu marido estivesse fora da cadeia. Se tu orares a favor dela, dele, e até hora tal estar fora da cadeia, eu virei congregar na tua igreja. E eu não era líder da igreja, né? Foi desafiador. Mas eu aprendi uma coisa. É que Deus ele age dentro da oração. Deus ele opera no meio da oração. E assim aconteceu. Deus ele agiu. Aleluia. Assim como o desafio por fora me proposto. Deus ele agiu. Então cria essa cultura dentro de ti. Aleluia. Aleluia. Ora acreditando que há resposta no meio da oração. Amen. Então dá para falar na rua. Não queremos falar com Deus. E eu acredito que o Senhor vai mover-se. Eu acredito que o Senhor vai agir. Eu acredito que o Senhor vai surpreender a vida de alguém. Amen. E isso não está no homem. É aquilo que eu tinha dito, que o poder da oração não está na própria oração, mas está na pessoa que nos relacionamos com ela por meio da oração. Que age não são as palavras, mas é o Deus que recebe as nossas palavras. Aleluia. Então já falava na rua. Queremos falar com Deus. Ora convicto de que há resposta no meio da oração. E me Barcelona não estou louvando Eu tenho um hábito, um costume. kuna masiku nikhongelaka Dias que eu oro. loko papa ate diatali nikhongela na mihlamulo Até seguro lá vai querer uma resposta. ate siku ro karhi la ku va na Até mihlamulo. eu quero ver uma resposta. Isso ajuda a trabalhar a minha fé. Se fumela já com tirar Então, e coisa no caminho. cria a mesma cultura. Então, Ivan ele chora de funci. Aleluia. Amen.
Então, está com ela, irmã Yolanda, e pula cima, está com ela na Hoje, ouça. já dá com louvor. A osso, e está tira, captomera aí. Deus vai falar com essa relação. Não tem nível, é uma problema. Não olha para o nível dos problemas, Nível é uma dificuldade. nível das dificuldades. A matimba é O escongodo. poder da oração A marica não escongodo. está na oração. Marica não é vula Está vula na na pessoa escongodo. que nós falamos no meio da Então, oração. aí vula vula na Se nós sinceridade. falamos com sinceridade, Na confiança. na Ele essência, vai assim. e é na caente chocar. Yes, God.